nesse webinário, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre o achatamento da curva da Covid-19 através do modelo SEER. Tá? E, então, assim, a motivação dessa palestra, desse seminário, é porque tem havido, assim, na TV e também nas grandes mídias, né, bastante recomendações sobre o isolamento social e também sobre um tal de achatar a curva do contágio do vírus. E aí, a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei em dúvida, como é que achata a curva? Eu vou multiplicar por um peso e aí eu vou achatar a curva e interpolar, mas aí, na verdade, tem um modelo por detrás, né? E é isso que eu gostaria de discutir um pouquinho nessa fala de hoje. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Covid-19, só para introduzir, né? Depois o achatamento da curva, o modelo SIR, né? SIR, falar duas palavras sobre o número de reprodução, o R0, porque esse número é fundamental na nossa discussão, e também algumas estratégias para o achatamento dessa curva de infecção. Bom, eu não sei o que aconteceu aqui. Pronto, está aqui. Então, o mundo enfrenta a maior pandemia da sua história, né, a Covid-19, que é causada pelo novo coronavírus. Em termos técnicos, é SARS-CoV-2. Tá? Esse é o vírus que causa a Covid. E observou-se o colapso do sistema de saúde em diversas regiões do mundo, inclusive no Brasil. O colapso é quando você tem todas as condições e você quer um tratamento médico e o sistema de saúde está cheio, não tem vaga para você, mesmo tendo dinheiro, né? Então, esse é o colapso do sistema. E no Brasil, por exemplo, no dia de ontem, aí contabilizaram 1.187 mortes pela Covid-19 em apenas 24 horas. E sem contar as subnotificações, né? Então, é só para dizer quão sério está essa epidemia. Na falta de uma vacina, a forma mais ortodoxa de se combater a epidemia é o distanciamento social. Isso é uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos tempos, né? Eu ia só fazer um comentário antes. O distanciamento, o isolamento, quarentena, sobretudo isolamento, é uma coisa muito antiga. Eu falo assim, tipo, 3.000 anos antes. Bom, não ia ser antes de Cristo. Tipo, nós já sabemos dessas coisas há, tipo, 3.000 anos. Por exemplo, isolavam-se pessoas que tinham hanseníase, né, a lepra. Por quê? Porque a gente já entendia que certas doenças eram transmitidas por contágio. Então, dois exemplos históricos de epidemia, uma delas no século XIV, que é a peste bubônica, né, transmitido por um vetor, que é a pulga, e a gripe espanhola, que é transmitida, então, via contato entre pessoas. E todos esses dois eventos, né, que foram eventos importantes, que morreram muita gente, né, a gente aprendeu muito sobre a necessidade da quarentena ou seja, isolamento social, né? E agora, então, vem o que seria o achatamento da curva de infecção. Eu diria assim, as instituições governamentais e a grande mídia vêm alertando sobre a necessidade do isolamento social, né? E utilizam-se justificativas de cunho científico, dizer que isolamento é uma providência científica, né? E por quê? Porque isso causa o achatamento da curva de infecção, né? Mas o que vem a ser isso, né? O que é achatar uma curva de infecção?
Então, eu vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é uma arte gráfica exibida pela Rede Globo, né, em março de 2020. Março de 2020. Então, aqui, ó, como retardar o pico da epidemia. A gente supõe que essa linha essa, né, a trajeçada aqui horizontal seja a capacidade do sistema de saúde, tá? De você receber pessoas, ter leito, ter UTI, etc. Aí, em geral, se você não tomar cuidado, né, sem medida de controle, as pessoas infectadas podem ter, né, a curva do número das pessoas infectadas pode ter esse jeito aqui, tá? Ou seja, em algum momento, né, por aqui, algum momento, vai ter muito mais pessoas infectadas, né, doentes, do que a capacidade do sistema de saúde. Então, aqui podemos dizer que haveria o colapso do sistema de saúde. Agora, o interessante seria você achatar essa curva e empurrar, né, o pico da curva mais para frente, tá? Então, com medidas de controle, reduzem o contágio, né? Aí a curva fica mais achatada aqui, de maneira que o máximo de pessoas infectadas num certo instante esteja dentro da capacidade de atendimento do sistema de saúde. Então, essa seria a principal estratégia, né, de salvar vidas. Tá? Bom, mas veja, isso é totalmente científico, né? Tem uma curva, você vai achatar a curva, você deve usar alguma matemática, e o que eu gostaria de conversar hoje é que essa curva ela é gerada por um sistema de equações diferenciais. E achatar a curva implica você manipular os coeficientes desse sistema de equações diferenciais e depois por que manipular esses coeficientes, né? Então, isso eu gostaria de discutir hoje. Então, esse digamos, o cenário do achatamento de uma curva de contágio. Bom, então vamos discutir o nosso modelo. O modelo CIR, né, ela é bastante atual e vamos ver aqui. Então, o modelo CIR. Num cenário pré-epidemia, quer dizer, a epidemia ainda não está assim com toda a força, tá? No início, o sistema de saúde, né, alerta para uma epidemia emergente. Os hospitais percebem que estão chegando pacientes que têm mais ou menos o mesmo tipo de diagnóstico, alguma coisa está acontecendo, muita gente ficando doente, tá? Então, aparenta ter uma epidemia emergente. Então, nesse momento, os laboratórios começam a tentar detectar e identificar a causa, se é uma bactéria, um vírus, se tem um vetor, se é um mosquito que transmite, né? Aí também faz experiência para ver o tempo de incubação, se tem vacina, qual é a taxa de letalidade, né? Aí a gente consegue ter dados, né? Os hospitais reportam número de óbitos e também o tempo médio da pessoa se curar. Bom, uma vez que é declarada a epidemia, né, então já tem dados disponíveis para fazer análise de cenários, tá? Agora, como fazer essa análise, né? Como minimizar ao máximo o impacto da epidemia? Então, tudo isso está no começo ainda. Ainda a gente não tem uma figura, um cenário bastante visível. A gente só tem conjecturas nesse momento. Então, eu diria que, atualmente, usamos modelos matemáticos tipo CIR, tá? CIR é suscetível, infectado, recuperado. É uma sigla aqui, proposto por Kermack e McKendry, em 1927, para estudar a dinâmica da epidemia. Esse modelo, assim, foi mais construído para estudar a rubéola, tá? Então, rubéola tem
umas propriedades mais específicas, apesar de ser contagiosa, né? Mas a nível de letalidade, né, era bem pouco mesmo. Então, basicamente, os óbitos, quando ocorriam, eram em, em gestações, tá? Bom, infelizmente, os parâmetros do modelo CIR, como nós vamos ver, são de difícil obtenção, tá? Então, na verdade, são necessárias equipes interdisciplinares, tá, para fazer a leitura e tratamento dos dados. Porque o modelo é teórico, e aí eu preciso de certos coeficientes para poder rodar o modelo, vamos por assim dizer. Mas você olha para o mundo real, não tem esses coeficientes, esses dados. Você precisa dizer, né, ver quais são os dados relevantes, né, fazer uma leitura correta. Então, esses equipes interdisciplinares geralmente têm médicos, tá? Tem pessoal da geografia que vai estudar, né, a mobilidade da população, tem biólogos, tem estatísticos que vão ver o desvio padrão, determinar também quais são os parâmetros principais, né, dos dados, fazer regressão para a gente, né, interpolar dados. Então, é um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar. Então, nós não vamos tratar disso, né, porque a gente vai fazer apenas uma consideração teórica. Tá? Então, o nosso objetivo, né, qual é? Vamos apresentar o conceito da curva de infecção através desse modelo, do modelo CIR. Então, o modelo CIR é um modelo de compartimento. Trata-se de um modelo compartimental. A população total é distribuída em 3 compartimentos, 3 containers, por assim dizer. No início, a gente tem um compartimento principal chamado S, né, que é a população de indivíduos susceptíveis. São pessoas sãs, né, que estão susceptíveis a serem infectados. Alguém pode me dar um reply se eu ainda estou online? Está tudo bem, professor. Está tudo ótimo. Obrigado. Bom, o segundo compartimento, denotado por letra I, é a população de indivíduos já infectados, tá? Então, e o terceiro compartimento é denotado por R, que é a população dos indivíduos retirados. Veja, aqui deixa eu só fazer uma observação, né? Os retirados, então, são pessoas, indivíduos que se curaram, né? Foi infectado, aí depois de um certo tempo se curou e estão imunes, tá? Ou então são pessoas que chegaram ao óbito. Mas por que não separa o óbito com os curados? Porque, do ponto de vista matemática, ele nós vamos ver logo em seguida que os retirados é uma fração dos infectados. E aí a gente matematicamente coloca dentro do mesmo compartimento, sem querer ofender ou né, desrespeitar os óbitos, tá? E também porque o modelo primariamente concebido, né, pensava-se em rubéola que tinha assim um nível de óbito muito baixo. Então, convencionou-se a fazer esse tipo de notação. Então, os retirados, né, historicamente eram chamados de recuperados. Mas hoje em dia a gente sabe que os retirados são recuperados e os óbitos. Né? Essas 3 populações variam com o tempo, tá certo? Então, populações são funções da variável temporal t. Então, S de t, I de t, R de t. E, bom, quais são os nossos premissas? Então, os pressupostos do modelo CIR é o seguinte: a população total é constante, ou seja, em qualquer momento instante, né, em qualquer momento
Se eu somar as populações suscetíveis mais infectados, mais os recuperados ou retirados, ele dá esse valor constante N. Durante a evolução da epidemia, não se considera nascimentos ou migrações. Os retirados, né, os recuperados, ficam imunes e não voltam para o compartimento suscetível. Então, realmente, eles são retirados do sistema. Tá? Aí, algumas observações. Mas como uma população fica constante? Olha, a população pode ter morte natural, mas os mortes natural, eles estão dentro dos retirados, tá? Então, a gente... não, na verdade, esse modelo, ele é um modelo para um período curto, tipo 3 meses, 6 meses. Então, a gente não vai supor que haja nascimento, tá? E nem mortes naturais. A única maneira de morrer, de ter óbito, é através da doença, né? Que aí ficaria dentro desse compartimento R. Tá? Vamos ver. A dedução. Tá? Então, a dedução do modelo, ela é assim. Ah, vamos pensar assim, de um dia para outro, uma certa quantidade de pessoas susceptíveis, né? Pessoas sãs, são infectados. Então, uma quantidade é infectada. E passa imediatamente para o compartimento dos infectados. Tá? Mas como se calcula essa quantidade? Então, olha, a gente pode... Aqui é só heurística, né? Tal quantidade deve ser proporcional às populações suscetíveis e infectadas. Quando você tem mais suscetível, mais possibilidade de pessoas serem contaminadas. Quando você tem mais infectado, mais forte, né, é o contágio. Então, essa quantidade Q de pessoas infectadas, ela deve ser igual a uma certa proporção, né, S vezes I. É como se fosse uma reação química, tá? O produto, né, da reação, ela depende, então, da concentração dos reagentes, né, aqui, aí, o S e o I. O coeficiente beta representa, então, uma certa probabilidade de um infectado infectar uma pessoa suscetível, né, por uma unidade de tempo. Pode ser dia, pode ser hora, pode ser semana, tá? Aí depende da grandeza, né, da ordem, qual é a unidade que a gente coloca aqui. Tá? Bom, analogamente, no decorrer da epidemia, uma certa quantidade gama-I, né, uma certa porcentagem dos infectados, né, desse gama-I, de indivíduos do compartimento dos infectados, passa para o compartimento dos retirados. Ou seja, depois depois de um certo tempo, uma certa quantidade de indivíduos ficam curados ou mortos, tá? Então, essa seria a heurística. Só que, na prática, a gente usa uns desenhos, uns compartimentos, e fica bem mais fácil de você matematizar isso. Então, o modelo C, como a gente monta as equações? Então, nós temos 3 compartimentos. Se eu somar os compartimentos S, I e R, eu vou ter o número total da minha população, que geralmente é uma cidade ou um estado. Né? Então, olha, a gente pode estabelecer uma unidade de tempo, né? Então, eu tenho o compartimento do suscetível, e depois de uma certa unidade de tempo, essa quantidade beta-SI entra para o compartimento dos infectados. Eles foram infectados. Aí, desses infectados, depois de uma unidade de tempo, vai perder uma quantidade gama-I para o compartimento dos retirados. Tá? Por quê? Porque as pessoas se curaram ou as pessoas foram levadas a óbito. Tá? Mas o compartimento I não só perde, ela ganha também. Então, ela ganha beta-SI e perde gama-I.
Veja, esse gama, ele não é muito complicado ver. Esse gama é 1 sobre o tempo médio que uma pessoa sai do compartimento I. Tá? Então, ele tem um significado bem mais visível aqui. E esse beta, ele é teórico, difícil de a gente mensurar, tá? Porque é uma probabilidade de uma pessoa ser contaminada. Bom, em termos de taxa de variação, né, eu posso olhar isso como taxa de variação da minha função ST, minha função I de t e o R de t. Então, em termos de taxa de variação, eu tenho que a taxa de variação ds dt, né, de S em relação a t, então ficaria menos beta SI. Por que é menos? Porque eu estou perdendo uma quantidade, né, de pessoas aqui, de indivíduos. A taxa de variação da variável i, ela recebe essa quantidade, então tem sinal de mais, né? Saiu daqui e entrou para cá. E perde um tanto para o compartimento dos recuperados. E, finalmente, o compartimento dos recuperados, recuperado ou retirado, né? Ela só recebe, tá? No final, todo mundo vai estar aqui, né? Ou ficaram curados, ou então foram levados a óbito. Tá? Então, esse é um sistema de 3 equações diferenciais ordinárias, não lineares, né? Tem produtos de variáveis aqui, e esse é o famoso modelo SIR, então, tá? Modelo compartimental de suscetíveis, infectados e retirados. Bom, aí tem o modelo discreto também. Então, olha, para plotar a curva dos infectados, precisamos resolver o sistema de EDO, que é esse daqui. Tá? Como são equações não lineares, pode ser muito técnico. Tá? Esse modelo, de fato, né, tem vários pacotes computacionais que a gente vai lá e faz, pode simular numericamente o modelo. Mas, em geral, resolver sistemas não lineares é uma coisa um pouquinho mais técnica, mais complicado. Então, a gente pode empregar uma versão discreta do modelo SIR. Olha, aqui estão os compartimentos que a gente estudou antes, né? A mesma coisa, eu só repeti aqui. E eu posso fazer uma modelagem discreta, pensando assim, eu estou no dia I, e como será o dia I mais 1? Tá? Então, os suscetíveis do dia I mais 1, de amanhã, né, são os suscetíveis de hoje, menos um tanto que foram contaminados, tá, ou infectados. Bom, e os infectados de amanhã? Os infectados de amanhã são os infectados de hoje, mais um tanto beta-SI, né, que eles são os novos infectados, menos um tanto gama-I, que são as pessoas que foram retirados, né, ou por ter sido curado, ou então chegaram a óbito. E aí o compartimento dos retirados de amanhã são os retirados de hoje, mais os novos curados, tá? Um gama-I. Então, esse sistema discreto, basicamente, essencialmente, representa o mesmo modelo desse modelo SIR contínuo. Qual é a diferença? Esse modelo é contínuo e esse modelo é discreto, onde o tempo corre de um dia para outro. Tá? Ali é contínuo, aqui é discreto. Então, conhecendo as populações iniciais, S0, I0, R0 do dia zero, né, eu posso colocar todos os dados do dia de hoje e eu calculo como será o dia de amanhã. Uma vez calculado do dia de amanhã, eu ponho aqui, faço as contas, eu vou ter uma estimativa do que vai acontecer no dia depois de amanhã. Tá? Então, podemos facilmente obter as populações S e R dos dias subsequentes, tá? Fazendo, então, esse método iterativo. Né?
E como isso são contas lineares, né? Quer dizer, aqui são não lineares, eu queria dizer que são contas de iteração bem simples, eu posso usar uma planilha Excel para eu plotar meus gráficos, e é isso que eu vou fazer mais para frente. Alguém me dá um reply? Está tudo certo? Tudo bem, professor. Obrigado. Tudo jóia. Opa! Bom, então, agora eu vou falar rapidamente o que vem a ser o número de reprodução R0. Também a gente tem ouvido, assim, sobretudo no noticiário da TV, né, especialistas vão lá e falam, não, o R0 está 1,8, o R0 na China era 2,4, e a conclusão é que, enquanto o R0 for maior que 1, a gente não deve fazer flexibilização do isolamento, tá? Então, o número de reprodução é R0. Então, olha, eu vou primeiro motivar a ideia do R0. A gente quer estudar a curva dos infectados, tá? E achatar essa curva, tá? Por que essa curva é importante? Porque essa curva te dá o número de infectados a cada dia. Mas essa curva satisfaz essa equação diferencial daquele sistema de 3 equações diferenciais, tá? A curva dos infectados está aqui, ó. Perfeito. Aí a gente vê que a taxa de variação dos infectados é dada por essa diferença aqui. E a gente sabe, né, a taxa de variação, se for positiva, a função é crescente, tá? A função crescente significa que a cada momento eu estou infectando mais gente está ficando infectado, ou seja, é sinal de epidemia, tá? Taxa de infecção maior que zero é sinal de epidemia. Agora, se a taxa de infecção, né, essa taxa de variação for negativa, significa que a minha função é decrescente, ou seja, a cada dia que passa, o número de infectados estão diminuindo, tá? Diminui o número de infectados. Ou seja, é um cenário de não epidemia. A epidemia está se exaurindo, tá? Então, da equação de cima, a gente percebe que quando isso aqui é zero, é justamente o limiar da coisa, né? Então, a gente percebe que esse valor, eu preciso ver quando ele é maior que zero, quando ele é menor que zero. Mas, então, quando é que isso é zero? Isso é zero quando beta sobre gama é igual a 1, tá? Eu igualo a zero e cancelo o i dos dois lados, né? E eu obtenho isso aqui. Em outras palavras, a taxa de variação é positiva se esse quociente aqui, beta S sobre gama, for maior que 1. Então, isso representa a epidemia. E a taxa de variação dos infectados é negativo quando o beta S sobre gama é menor que 1, significa não epidemia. Então, esse número maior que 1, menor que 1, ele tem algum significado, aliás, tem um significado muito forte. E aí a gente vai definir isso como sendo o R0. Bom, então, definimos o número básico de reprodução, R0, como sendo beta S sobre gama. Veja que esse R0, ele varia com o tempo, né? Porque o número de suscetíveis vai variando, então o R0 pode variar também. Tá? Então, o R0 mede a força da epidemia, porque quando o R0 é muito grande, significa que a curva da epidemia está crescendo muito rápido, né? Porque esse R0 é justamente a taxa de variação da curva dos infectados. Então, é uma medida de força. Tá? R0 próximo a 1 significa que estamos, digamos, num platô, né? Que é a palavra do dia aí. Esse R0 também representa o número de novos infectados causado por um infectado. Então, uma pessoa acabou de ser infectada. Qual a força dessa pessoa de infectar outras pessoas?
Então, esse valor é chamado R0. Tá? Bom, que mais? No início da epidemia, basicamente, não tem recuperado. Os infectados, geralmente, é uma pessoa ou duas, tá? Portanto, o S é parecido com a população total. Basicamente, toda a população é suscetível. E, portanto, no início da epidemia, o R0 é basicamente a população total vezes o beta dividido por esse gama. Tendo em mente que 1 sobre gama, tá, é o tempo médio que uma pessoa se cura, tá, ou é retirado desse sistema de infecção. Então, o parâmetro 1 sobre gama é o tempo médio que um infectado leva para ser retirado. Tá? Mas o cálculo desse beta é muito difícil, porque esse beta é um conceito teórico do modelo matemático. Você diz assim, olha, deve ser uma probabilidade de que uma pessoa suscetível seja contaminado por uma pessoa infectada. Então, como é que se mede isso na rua, né, ou dentro da casa? Então, esse é um número que a gente não consegue manipular diretamente. Para isso, a gente tem que fazer outras coisas. Então, em geral, a gente vai manipular o sistema de EDOs, tá? A gente vai estudar o plano de fase, analisar os pontos críticos e usar outras coisas para não usar o beta de cara. Tá? Então, o sistema de EDOs para não usar diretamente o parâmetro beta. Bom. Então, agora, finalmente, vem as estratégias, tá, de combate à epidemia. Eu só queria lembrar que esse R0 é algo importante, porque o R0 mostra a força da epidemia, né? Ele também é chamado de o número de contágio secundário, né? Quer dizer, quantas pessoas sãs, né? Uma pessoa contaminada consegue infectar, né? Ok, digamos que o R0 seja 2, significa que uma pessoa que foi infectado, ele consegue infectar mais 2. Esses 2 conseguem infectar mais 4. Esses 4, mais 8. E assim a gente tem um crescimento exponencial, né? Então, tá a importância do R0. Então, as estratégias. Professor Frank, ainda estou online? Sim, tudo bem. Opa, beleza. Bom, ok, então, achatar a curva de infectado equivale a diminuir, né, a força da epidemia. Essa é a ideia, eu quero diminuir a força, eu quero que uma pessoa contaminada, né, não consegue infectar nenhuma pessoa. Talvez 5 contaminados infectados conseguem infectar um novo, né? Tipo, então, R0 sendo 1/5, né? Eu quero diminuir o valor de R0. Aí eu vejo que o R0 é dado por um quociente aqui. Aí eu já sei que esse gama, né, o 1 sobre gama, ele representa o tempo médio de uma pessoa sair do compartimento dos infectados e ir para os retirados. Olha, manipular esse número é muito difícil, porque ele é o tempo que a pessoa se cura ou é levada a óbito. Claro, se tiver um remédio eficaz, não, aí a pessoa fica doente, ao invés de ficar, digamos, 30 dias, 60 dias na UTI, a pessoa toma remédio, em 5 dias tá bom, tá? Já vai para o compartimento dos retirados. Mas esse é um problema que nós ainda precisamos resolver. Então, não é viável mexer no gama num cenário de epidemia ou de pandemia. Porque se o remédio já existe, se existisse um remédio eficaz, a gente não teria um cenário de epidemia. E ponto, né? Pronto, então nós não vamos mexer nesse gama. Mas para diminuir o R0, a gente pode diminuir o S.
Mas o S são a população das pessoas suscetíveis. Para você diminuir esse número, só se você der imunidade para essas pessoas. Então, diminuir a quantidade S equivale a aumentar a imunidade da população total. E isso é idealizado, né, ideal com o uso de vacina. Então, novamente, se tivesse vacina, a gente não teria cenário de pandemia, de epidemia. Então, mexer S e mexer gama não são viáveis, porque se fossem viáveis, não teria epidemia, tá? Então, a terceira alternativa resta, então, a manipular, mexer com o valor beta. Então, outra alternativa seria diminuir o valor de beta. Isto é, diminuir o número de contato entre as populações suscetíveis e infectado. E isso é possível com em três situações. Fazer distanciamento social, né, a probabilidade de o S encontrar I diminui, né, então diminui a R0. O uso de máscara. O uso de máscara é que a população I encontrou, né, uma pessoa suscetível encontrou uma pessoa infectada, mas as duas pessoas estão usando máscara. Então, o fato, assim, a possibilidade real do vírus sair de I para S diminui bastante por causa de máscara. Então, o uso de máscaras também diminui a população dos suscetíveis. Aliás, a força do contágio aqui, né, o valor de beta. E a terceira coisa é a higienização. Uma pessoa suscetível, né, teve contato com o vírus, de alguma maneira, seja numa mesa, algum objeto, ou seja aperto de mão, alguma coisa, tá? Alguém espirrou na mão da pessoa, e aí com a higienização, álcool em gel, lavar, diminui a probabilidade dessa pessoa levar o vírus que está na mão para as vias respiratórias ou para os olhos. Tá? Então, esses três medidas realmente faz esse valor beta diminuir. Tá? E diminuindo o beta, você diminui o R0, que é a força da infecção, né? E, portanto, a curva achata. Bom, eu vou fazer uma simulação numérica em seguida, né? A gente vai apresentar duas simulações numéricas a partir do modelo CIR discreto. Por que discreto? Porque isso é uma palestra de divulgação, né? Eu vou resolver o meu problema usando uma planilha tipo Excel. Então, só para lembrar, né? Suscetíveis de amanhã são suscetíveis de hoje, menos as pessoas que foram contaminadas hoje. Os contaminados de amanhã, os infectados, né? São os infectados de hoje, mais os que conseguiram infectar hoje, né, essa quantidade de cima, menos as pessoas que se curaram nesse intervalo de tempo. E os retirados de amanhã são retirados de hoje, mais os novos curados, ou então os novos óbitos. Tá? Então, é muito fácil fazer isso rodar, a gente coloca os dados iniciais e faz esse cálculo iterativo. Tá? Então, só para um comentário, né? O modelo discreto, esse modelo que a gente chama de CIR, né? Coincide com a aproximação de Euler do modelo contínuo, tá? De sistema de EDO. A aproximação de derivadas com diferenças finitas para frente, né? Forward finite difference, o chamado método de Euler, tá? Então, se você discretizar esses sistemas de EDOs com... Gente, eu acho que vocês estão escutando um barulho horrível, né? Porque é o trem passando aqui perto. E não tem como eu vencer esse trem. Eu Bom, sofri muito. sofreu muito. São Carlos. Bom,
Então, a discretização do método do sistema de EDOs, usando o método de Euler, com discretização com o passo sendo um dia, né, a gente obtém exatamente o modelo discreto CIR. Então, a gente vai fazer isso usando... Eu usei planilhas LibreOffice, que é domínio público, tá? Não paga nada, mas é tipo Excel, tá? Então, tá. Então, o primeiro exemplo, eu peguei dados fictícios. Por que eu peguei dados fictícios? Primeiro porque é mais didático, tá? E depois eu não queria entrar numa área onde profissionais interdisciplinares, né, eles lidam com isso, e eu estou só fazendo uma palestra de divulgação. Então, eu coloquei dados fictícios, a minha população tem 1.000 pessoas, tá? Uma pequena cidade, por assim dizer. No dia zero, tinha uma pessoa infectada, então esse é o paciente zero, tá? E, claro, no dia zero, não tinha ninguém retirado do sistema, tá? Então, eu vou supor aqui um beta, que é esse probabilidade de contágio, como sendo 0,007. Coloquei um valor fictício também. E o tempo, tipo 10 dias, tempo de recuperação, ou seja, gama igual a uns 0,1. Bom, então eu coloquei, né, esses valores aqui no dia zero, e eu calculei o dia 1. Calculado o dia 1, coloquei aqui, calculei o dia 2, e assim eu fui obtendo um conjunto de dados. Aí, com esses dados, eu tracejei umas linhas contínuas, né? Então, o azul é suscetível. No início, eu tinha 1.000 pessoas, com o passar do tempo, essas pessoas suscetíveis acabaram sendo infectados. Então, nesse modelo, cedo ou tarde, todo mundo é infectado, tá? Aí a curva dos infectados, ele começa exponencial muito forte, né? Depois vem a luta contra os retirados, né? Ele começa a fazer efeito, porque também o número de suscetíveis diminui, então ele acaba tendo essa curva assim, tá? E no final, não vai ter nenhum infectado, também nenhum suscetível, porque todos foram ou curados ou morreram, tá? Então, no final, todo mundo está retirado do compartimento dos infectados. Percebe que nesse exemplo aqui, o pico, né, é basicamente no dia 21, tá? E eu tenho em torno de 623 infectados. Imagina que a rede hospitalar consiga atender apenas 400 pessoas. Então, nesse dia 21, vai ter 223 pessoas que não vão conseguir atendimento médico, né? Aí é o colapso do sistema de saúde. Bom, gente, então o próximo exemplo, eu vou diminuir um pouquinho esse valor de beta, que é o que a gente discutiu antes, né? Já que não dá para mexer nem no gama nem no S. Então, o próximo slide. É um cenário com políticas de isolamento social. Então, diminuindo o beta de 007 para 0004. Tá? A mesma população, tá? Só o beta diminuiu. Então, nesse caso, as curvas são muito parecidas. Entretanto, a curva dos infectados, você vê que o pico dela é atingido lá na frente, não mais no dia 21, mas no dia 34. E ao invés de ter um valor máximo de 600 e poucas infectados, vai ter agora 424, com essas medidas de isolamento. Tá? Ou seja, como eu estava sugerindo, se o sistema de saúde consegue absorver em torno de 400 doentes, né? Assim, tem leitos, atendimento para 400 pessoas. Então, nesse cenário, as pessoas seriam tratadas, né? Não teria o colapso do sistema de saúde. Tá? Então, aí pergunta,
É fácil plotar essas curvas? Muito fácil, tá? É só a gente colocar dado inicial, usar, definir nas células, né, esse tipo de valor, né, essas fórmulas, e bater Enter. Aí manda rodar por 20 dias, 30. Eu rodei 2 meses aqui. Bom, então vamos para as conclusões, né? O tempo já está acabando. Conclusões. A conclusão, primeiro, assim, é um desabafo, né? Bom, anotando os dados de uma epidemia já ocorrida, né, é fácil você plotar gráfico, falar, apontar coisa. O que é difícil? O difícil é, no início de uma epidemia, para prever a curva de infectados, é necessário modelos matemáticos. Quer dizer, não dá para fazer um trabalho de contenção de epidemia sem usar modelos matemáticos. Esse modelo compartimental CIR é amplamente utilizado para tomada de decisões em nível governamental. Ele é usado no mundo todo. E tem várias variações, né? A mais utilizada assim, no meio de uma epidemia é o modelo CIR, né? SEIR. Ele tem um compartimento a mais chamado compartimento dos expostos. E é muito importante quando você tem um vetor, porque o mosquito da dengue, por exemplo, pica a gente vai ficar contaminado, tá? Infectado, mas a gente só vai poder infectar outras pessoas depois de uns 4, 5 dias de incubação. Tá? E também se um outro mosquito picar a gente, né? O isolamento social, né, a quarentena, diminui o valor de beta. Esse faz com que, né, a gente diminua o valor do R0, que é a força da epidemia. Consequentemente, o isolamento social achata a curva dos infectados. Então, achatar a curva para não causar colapso do sistema de saúde. O que a gente tem que fazer? A principal, né, medida é isolamento social, uso de máscara e higienização das mãos, que é o que o mundo todo anda dizendo, né? Então, aqui estão algumas referências, um clássico, né, Braulio Castilho Chaves, esse Kerr McKendry de 1927 é onde propôs o modelo, eles propõem o modelo CIR. Isso aqui é uma coletânea de modelos, assim, um livro mais moderno, tá? E aqui algumas coisas que eu tirei. Isso aqui são avisos do Ministério da Saúde em 27 de fevereiro. Tá? O professor Frank, eu termino aqui então. Obrigado pela atenção.